J mais ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Drogaria Coop. A gente sabe como cuidar. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu. O trabalho é nosso. Impacto Prime. Pensou pneus, pensou impacto. Eleições para os conselhos tutelares das 7 cidades reelegem alguns conselheiros. Grande ABC promove ações contra a dengue até o dia 7. Devido ao aumento do número de contaminações da doença na região neste ano, prefeituras da região se unem para reduzir os casos. Em São Bernardo, mais de 1.500 imóveis são regularizados no Grande Alvarenga. Essa medida vai beneficiar famílias do Jardim Ipanema, do Centro e das Oliveiras. Na nossa sala de entrevistas, nós vamos receber Lilian Carla, conselheira tutelar reeleita em Santo André. Agora, no J mais ABC. Boa tarde a todos. No mês de outubro, as cidades do Grande ABC tiveram votações para selecionar novos conselheiros tutelares para as 7 cidades. Aliás, você sabe para que serve um conselheiro tutelar? Confira os detalhes na reportagem de Vinícius Pazini. O conselheiro tutelar atende as crianças e adolescentes diante das situações de violação de direitos. Também é papel do conselheiro atender e aconselhar os pais e responsáveis dessas crianças e adolescentes. Os casos são encaminhados de diversas maneiras, como pelas delegacias, unidades básicas de saúde ou até escolas, quando há abandono ou violência por parte de familiares. Algumas famílias também buscam o órgão por iniciativa própria, em busca de seus direitos, como demandas em educação, saúde e até conflitos como disputa pela guarda dos filhos. Devido à grande importância do Conselho Tutelar na proteção das crianças, é extremamente necessário eleger os conselheiros qualificados para o cargo. Todas as pessoas a partir dos 16 anos que tenham inscrição correspondente às zonas eleitorais da cidade de São Paulo podem votar nos candidatos ao conselheiro por meio do voto universal, direto, secreto e facultativo. Muito obrigado, Vinícius, por todas essas informações. E para debatermos sobre este e outros assuntos, claro, nós vamos à nossa sala de entrevistas. E hoje nós estamos recebendo Lilian Carla, que é conselheira tutelar de Santo André, reeleita. Muito obrigado por ter vindo, Lilian. Obrigada eu pelo convite, Prazer muito gente. grande em recebê-la. Prazer é todo meu. meu. Eu gostaria de fazer uma entrevista na qual você explicasse para os nossos amigos telespectadores toda a infraestrutura do Conselho Tutelar, em quantos vocês são, qual é o objetivo maior, não é? O que as pessoas podem esperar do Conselho Tutelar? Bom, o que é primordial todo mundo saber é que o Conselho Tutelar ele é um órgão formado por 5 membros, né, escolhidos pela sociedade. Por isso a extrema importância da participação popular, Quem vota? Qualquer eleitor com título eleitoral em dia, né? Então a falta de informação ainda é muito abrangente no que tange essa pauta, porque a maioria da população, a maioria dos eleitores não sabe que existe esse processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar. Por isso que eu quero fazer essa entrevista desse jeitinho, falando da infraestrutura. Em Santo André nós somos 3 conselhos, cada um formado por 5 membros. A infraestrutura ela é organizada e administrada pelo Poder Executivo, né, das atuais gestões. Só para explicar, então vocês são em 15? Em 15 em Santo André, sim. Tem noção dos outros municípios do ABC, em quantos? Olha, varia de acordo com a quantidade populacional de cada município, né? Eu sei que São Bernardo também são 15, São Caetano são apenas 5, por conta da quantidade da população de São Caetano. Diadema, se eu não me engano, também são 15, aí vai variar de acordo com a quantidade da proporcionalmente à população. Isso. Então, assim, as infraestruturas, elas são organizadas e administradas, como eu estava dizendo, pela gestão executiva, né? Em Santo André, a gente está num caminho, assim como tudo que envolve o Conselho Tutelar em construção, começa pela ausência da informação do processo eleitoral e termina na ausência de informação da importância que se dá ao órgão, que é o principal protetor da infância e da juventude do país, né? Na verdade, porque cada município
tem que ter obrigatoriamente um conselho para proteção da infância. E vocês seguem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Seguimos Ele é o órgão máximo religiosamente. em termos de legalização? Ele é a legislação que preconiza a proteção da infância e juventude e o grande criador aí do Conselho Tutelar para ser a autoridade competente, né, autônoma, que significa que nós não temos ligação com nenhum dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo. São independentes. Somos independentes. E nem tampouco com nenhum dos três esferas de governo. Não somos municipais, estaduais e federais. Exato. A gente é autônomo, porque a gente pode usufruir de toda essa infraestrutura pela proteção da criança. E como é o trabalho feito com as crianças que procuram vocês? Crianças que procuram, os responsáveis, Tem crianças que procuram, as denúncias chegam anônimas. Elas chegam isso sozinhas? Tem criança que, Olha que às vezes, cabula a aula e vai pedir socorro no Conselho Tutelar. Olha aí. É muito... Existe de tudo, né? Às vezes a gente pensa, Santo André é uma cidade de 800 mil habitantes, não somos lá o interior do Nordeste, né? Mas a gente tem demandas aí que... A violação do direito e a violência contra a criança, ela independe. É claro que cada região tem a sua tipificação, né, de maior incidência de risco e de maus tratos, enfim, de agentes violadores de violação, mas a violação e a violência contra a criança, ela é, pelo que a gente percebe conversando com outros conselhos tutelares, ela infelizmente ainda é bastante presente e é no país inteiro. Eu queria convidá-la que permanecesse conosco mais um pouquinho. Claro. Tem muita coisa para perguntar ainda. Tá bom. Tipo assim, né? Quanto tempo dura esse apoio que vocês dão para cada criança? É lógico que existem casos das mais variadas tipicidades, né? Uhum. Deve ter coisa assim inenarrável. Depende do grau da violação, da gravidade da violência, né? Para a gente mediar aí o acompanhamento do Conselho Tutelar ao caso. Mas eu posso lhes assegurar que na nossa área de abrangência, que é o centro onde eu atuo e fui reeleita nessa gestão, a proteção da infância, a gente fica com as 5 orelhas em pé para ela ser realmente Com certeza. integral e a gente não ter nenhum tipo de falha. Né? Então a gente acompanha o tempo necessário, julgado prudente pela proteção integral da criança. Já nós continuamos, ok? Tá bem. O maior programa de regularização fundiária da história de São Bernardo cumpriu neste domingo mais um importante avanço. Mais de 1.500 imóveis, 1.500, hein, foram regularizados no Grande Alvarenga. Essa medida vai beneficiar famílias do Jardim Ipanema, do Centro e das Oliveiras. Mas quem vai nos contar mais é o repórter Matias Gaudi. Em ato realizado na região do Grande Alvarenga, o prefeito Orlando Morando autorizou o início do processo para a individualização das escrituras de mais de 1.500 imóveis situados nos bairros Jardim Ipanema, Jardim Central e Jardim das Oliveiras, beneficiando 1.717 famílias que residem na região. A expectativa é de que as escrituras dessas residências sejam entregues até março do ano que vem, sem custo algum para os moradores. A ação, que faz parte do programa A Casa é Minha, será conduzida pela Secretaria de Habitação, que nesta semana já irá encaminhar o requerimento ao cartório de registro para a individualização das escrituras. Ao todo, serão investidos no processo mais de R$1 milhão. Desde o início da atual gestão, mais de 5.000 moradias foram regularizadas em São Bernardo. Entre os núcleos beneficiados estão Vila dos Poetas, Jardim Belas Artes, Vila Mariana, Conjunto Nova Baeta, Pai Herói, entre outros. Até o fim do ano, a expectativa é chegar a aproximadamente 10.000 imóveis regularizados. Não resta a menor dúvida que é mais um passo importantíssimo para a cidade. Mais uma ação em prol da população. Bem, vamos voltar para a nossa sala de entrevistas, que hoje recebe a conselheira tutelar, a Lilian Carla, recém-eleita. Quando aconteceram as eleições? Dia 6 de outubro. Processo unificado em todo o país, com a ressalva de algumas cidades que não se prepararam devidamente, né, e tiveram as eleições impugnadas ou adiadas. O que seria esse preparo? O preparo é do Poder Executivo, né? Existe um conselho municipal em cada município também, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que é o órgão responsável e competente para organizar o processo de eleição do Conselho Tutelar, desde a divulgação até a contemplação do pleito. Só para isso? Ele existe para deliberar também outras situações em relação à infância do município. E não entra em choque com vocês?
Olha, pelo que diz a resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional Não é da para entrar. Proteção, é para serem... Harmonioso. O objetivo é unificar os esforços e ser em harmonia pela criança. E é isso que a gente trabalha para ser, Claro. né? Falando nisso, como é que as pessoas devem agir para chegar até vocês? Bom, gente, qualquer suspeita, o Estatuto da Criança ele é muito inteligente, muito brilhantemente inteligente, escrito, que ele diz na suspeita da violência contra a criança. Então a gente percebe muita gente assim, eu escuto uma criança chorar no meu prédio, mas eu tenho medo de denunciar porque a gente não sabe, não é da nossa competência a gente intervir na família alheia. Errado, gente. Na suspeita, não tem problema se a denúncia não proceder. Escuta uma criança chorando, verifica uma criança muito triste, tá percebendo que a criança não tá feliz e saudável, denuncia. Para nós e para o Disque 100, que recepciona essas denúncias, tanto faz quem está do outro lado da linha. E essa denúncia pode ser por telefone? Por telefone ou presencial. Para otimizar o tempo, pode ligar, liga cobrar, liga no Disque 100, mas denuncia. Nós somos representantes da população para proteger nossas crianças, nós estamos lá para isso. De 20 denúncias de maus tratos, por exemplo, 19 não procede. Porque é a hora do banho, a criança faz um escândalo, a criança chora mesmo, né? É da particularidade, eu até brinco com elas, eu falo, mas dá para vocês chorarem um pouco menos na hora de tomar banho, né? Dá para fazer um pouco menos de escândalo na hora de comer, porque a gente sabe que eles não têm ainda esse autocontrole. Mas uma está em sofrimento. E a identidade é sigilosa? Da pessoa que lá foi? Sim. Tanto no telefone, muita gente fala, mas eu não quero me identificar. Não precisa, para nós, tanto faz quem está do outro lado da linha denunciando. O importante é ter as informações corretas, pelo menos com o endereço, telefone ou minimamente o nome da criança e a escola onde ela estuda, para a gente poder fazer a intervenção e colocá-las a salvo da maneira correta. E quais são as outras funções do Conselho Tutelar, além de? Bom, a primordial é a proteção dos maus tratos, né? Não dá para dizer primordial, mas acaba sendo, porque é o que a gente mais teme, uma criança em sofrimento por conta dos maus tratos. Mas a gente também tem a atribuição de assessorar o senhor prefeito nas políticas públicas que devem ser realizadas da maneira mais correta, devido à demanda que a gente tem pela criança e pelo adolescente. Então, isso também é uma das funções do Conselho Tutelar. Atuar junto com o Poder Judiciário, representar o Poder Judiciário, notícias de fato que realmente a gente precise de uma ordem judicial pela proteção da infância. Numa ação litigiosa de casal, vocês podem entrar como testemunhas ou como... A gente entra representando a criança se a gente julgar necessário. Se existe maus tratos ou negligência por parte de dos genitores, a gente representa na vara da família com sugestão de inversão de guarda. Eu sei que deve variar muito, mas qual é, em média, o número de atendimentos? Olha, o número de atendimentos, a gente tem uma margem de 5 a 10 denúncias novas diárias. Diárias? Diárias, tá? Aí a gente pensa, de 5 a 10 acaba sendo 1 a 2 denúncias por conselheiro, já que são 5. Mas é importante frisar que existem, por exemplo, a gente está começando a desenhar um diagnóstico do que a gente não consegue atender. O que a gente consegue atender é isso, 5, 10 denúncias diárias. Mas aí a gente está montando um outro layout de uma nova estatística do que o Conselho não consegue atender, tá. Até para a gente conseguir... Por falta de mão de obra. Por falta de mão de obra, porque o CONANDA, a resolução que fala da quantidade de conselhos no município, diz que o ideal seria um conselho a cada 100 mil habitantes. Santo André está chegando a 800 mil habitantes com 3 conselhos tutelares. É pouco. É pouco. Só que a gente não consegue um instrumental para comprovar para as prefeituras e para a gestão a necessidade de mais um conselho, Bom, que é isso que a gente vai fazer. eu tenho mais perguntas para fazer, tá bem. Mas é daqui a pouquinho. Tá bom. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, a seguir no J mais ABC. Região promove ações contra a dengue até o dia 7 agora, hein? Devido ao aumento do número de contaminações da doença na região neste ano. Prefeituras do ABC se unem para reduzir os casos. Veja também a segunda parte da nossa sala de entrevistas. Nós já voltamos com outras informações.
Muito bem, agora temos uma notícia sobre Santo André. A cidade promoveu o programa Educando com Visão. E quem vai nos trazer informações é o Vinícius Redaelli. Nesta semana, a Prefeitura de Santo André, em parceria com o Rotary Club Santo André Norte, entregou óculos gratuitos para alunos de 15 escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental. A iniciativa faz parte do programa Educando com Visão, que também realiza consultas com oftalmologista e exames gratuitos. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de vista, o que acaba prejudicando o desempenho escolar. Como as crianças não identificam a dificuldade para enxergar, é importante que os pais fiquem atentos ao comportamento. A Rede Municipal de Ensino de Santo André atende hoje 3.426 estudantes no primeiro ano. Os professores e equipes gestoras das EMEIFs recebem treinamento específico para identificar as crianças com problemas de visão que são encaminhadas para as forças-tarefa do programa. E desde sua criação em 2004, o programa Educando com Visão já realizou, imaginem vocês, mais de 5.000 exames oftalmológicos e auxiliou na correção de problemas visuais de aproximadamente 3.000 crianças. Bom, de volta com a nossa sala de entrevistas e hoje nós estamos conversando com a conselheira tutelar Lilian Carla. Lilian, sabe o que eu noto nessas entrevistas nas quais aparecem as crianças respondendo determinadas perguntas? Que houve um evoluir muito grande, apesar da idade, com 5, 6 anos estão fazendo colocações maravilhosas. Elas ajudam muito como testemunhas, como colaboradores em casos mais intrincados entre pai e mãe, quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo, com segurança? Colaboram, né? Eu costumo dizer assim, as crianças, a gente não pode deixar de notar que a criança de hoje é totalmente diferente da criança que eu fui. Né? É notório, pelo menos para mim ali, o trabalhar com criança, de que elas são a evolução da nossa espécie. Muito inteligentes, uma sabedoria peculiar, né? E isso indifere da classe social, raça, gênero. E não é nem na parte didática, não, né? Com elas mesmas, né? Na parte psicológica da criança. É claro que elas são crianças, né? São seres em desenvolvimento, mas elas passam informação com precisão, elas são muito mais bem informadas em relação a tudo. Dentro das escolas, né? Pela própria LDB, que é a legislação que dá aí o norteamento do regulamento escolar em âmbito nacional, eles preconizam que seja trabalhado o direito da criança e do adolescente desde da educação infantil, para já ir plantando essas informações dentro do desenvolvimento infantil ali, para justamente eles reconhecerem quando os direitos estão violados e quando alguma situação não está da mais saudável no qual eles têm esse direito. Então as crianças estão também, graças a Deus, né, dá para dizer assim, esboçando quando ao mínimo sinal de que algo não vai bem dentro da rotina, né, ou familiar ou escolar da vida delas. O conselheiro escolhe o caso, ou vocês trabalham em rodízio? Rodízio. Se caiu na segunda você, terça é outro, quarta é outro? Não, nós temos uma rotina de 40 horas trabalhadas, mais os plantões, que o legislador de Santo André, quando escreveu essa carga horária, com certeza ele não se atentou, ou uma baita de uma irresponsabilidade, eu poderia dizer, porque antes de eu ser conselheira, eu sou fisioterapeuta, e eu trabalhava com saúde ocupacional, carga horária, saúde, doença ocupacional. E aí, quando eu vim para o setor público como conselho tutelar e verifiquei a carga horária exorbitante e sem a mínima atenção à saúde do conselho tutelar, realmente eu fiquei bastante decepcionada e preocupada. Então, a gente tem uma carga horária insana, é 24 horas. Porque é um trabalho de formiga, né? Para levantar certinho, não acusar quem não merece acusação, ver quem está falando a verdade. Sim. Aquilo que você falou, ver que de repente são situações normalíssimas, não é? E o vizinho está vendo outra coisa. Sim. A gente é bem treinado, bem instruído e a gente tenta se capacitar todos os dias entre nós mesmos ali, colegiado, para ter essa responsabilidade de não promover nenhuma injustiça. Claro. Né? Então, a gente toma todos os cuidados e somos muito bem treinados, pelo menos lá no meu conselho, eu garanto que a gente não tem esse preconceito, esse julgamento de valores ou até de dizer que uma situação foi procedente sendo não tendo sido. O seu mandato vai até quando e quantos casos aproximadamente você já teve contato? Olha, eu fiz um breve levantamento. Cada conselheiro nessa última gestão, que termina agora dia 10 de janeiro, atendeu em média de 1.500 a 2.000 famílias.
Então, mais ou menos umas 10 mil famílias de Santo André passaram pelo Conselho Tutelar 1. Você continua conosco mais um pouquinho? Continua. Ah, legal, que eu quero te convidar para assistir mais uma reportagem sobre Santo André, muito bem feita por sinal. As prefeituras das cidades do Grande ABC estão se unindo para combater a dengue na região. Olha, outro problema gravíssimo, hein? Devido ao aumento de número de contaminações da doença na região neste ano, prefeituras do ABC se unem para reduzir os casos. Unidas ficam mais fortes. Mais detalhes na reportagem de Vinícius Redaelli. Devido ao aumento do número de contaminações de dengue na região neste ano, serão promovidas atividades como mobilização porta a porta em locais de grande circulação de pessoas até o dia 7 de dezembro. Denominada Todos Juntos contra o Aedes, a campanha regional foi apresentada ontem pelo presidente do consórcio Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, e segundo ele, embora os casos da doença estejam abaixo dos registros de 2015, a alta de contaminações e a proximidade de verão preocupam. Na visão do presidente do consórcio, o clima e os descuidos por parte da população são responsáveis pelo retorno da doença à região. A temperatura elevada favorece a reprodução do mosquito. A entidade regional recomenda que, caso um munícipe encontre foco de dengue, acione a equipe de vigilância sanitária e epidemiológica para que seja feita a vistoria o mais rápido possível. Bem, nós estamos de volta com a última parte da nossa sala de entrevistas, que hoje recebe a Lilian Carla, conselheira tutelar. O Conselho Tutelar trabalha em conjunto com a Polícia Militar, se for necessário, ou com a Polícia Civil? Sim. É o que a gente chama de rede de proteção. Ou com a Guarda Municipal também, Sim. a GCM? Toda a rede de segurança, tanto na esfera municipal, ou Polícia Militar, ou Polícia Civil, Garra, tudo que a gente precisa de segurança, a gente unifica os esforços, sim. Tanto pela proteção do conselheiro, quanto pela proteção da criança. De repente, no seio familiar, pode ter uma ovelha desgarrada? A gente, às vezes... E acontece com isso, acontece. Né? O importante é que, eu sempre brinco, principalmente com a Guarda Municipal, eu falo, jamais daria para ser conselheira tutelar sem o apoio da Guarda Municipal, primordialmente, pela segurança do conselho. E nós ali, a gente faz questão de conversar com essa ovelha desgarrada, né? Com esse senhor agressor, com essa senhora agressora. Quando eu entrei, era muito difícil ter esse tipo de ação, porque muitos se preocupam em proteger a criança, proteger a mulher, muitas vezes também vítima de violência doméstica, e criminaliza o senhor agressor, que obviamente tem que ter as consequências dos seus atos. Mas nessa gestão, a gente fez um trabalho de acolher o agressor, conversar com o agressor, não livrar ele das consequências criminais, sim, óbvio. Mas entender, porque quando eu assumi a cadeira, eu pensei, gente, mas se eu proteger a criança, proteger a mulher e não cuidar do senhor agressor, ele vai arrumar outra família, ele vai ser preso, ele vai sair da prisão e vai continuar repisando esse tipo de ação, né, de comportamento. E foi um trabalho que deu super certo. A gente não está vendo esses senhores agressores na recidiva desse tipo de violência e saindo de lá com a certeza de que ele não vai mais promover violência de nenhuma esfera. Então, as ovelhas desgarradas, a gente, no início, conta com a GCM ou com a Polícia Militar para, assim, fazer essa primeira intervenção, mas depois um trabalho junto com a rede sensacional para a gente cuidar dos senhores agressores para garantir com que eles não repitam. Lilian, qual é o caso que mais te tocou? Deve ter vários, Poxa, né? São tantos. Muita gente me pergunta isso. Eu acho que o que mais me toca é quando a gente percebe a própria rede de proteção violando, né, gravemente o direito da criança. Camuflada na rede de proteção. Exato. É isso que deixa, assim, ó, tendo quase um acidente vascular cerebral, né? De ver, assim, a própria rede violando o direito da infância. Ok, nós agradecemos a sua presença e gostaria que você se despedisse dos nossos amigos de casa, não é? E alertasse as pessoas que, porventura, estejam passando por problemas familiares nos quais as crianças são testemunhas. Bom, gente, que nem eu já disse anteriormente, na suspeita, né? Na suspeita da violação de direito, na suspeita de maus tratos da infância, não hesite em invadir a casa alheia e usar o Conselho Tutelar para isso. Nós estamos lá para isso, não tem problema se a denúncia for falsa, não tem problema se for intriga de vizinho. A gente é muito bem treinado para saber mensurar e saber o que procede ou se não procede. Mas sempre tem uma criança em sofrimento, então, por gentileza, não hesita em fazer a denúncia lá para a gente e presta atenção no dia da nova eleição do Conselho Tutelar. Porque depois o pessoal fica reclamando do serviço.
o conselho não serve para nada, o poder público não serve para nada, mas na hora da participação popular, que é super importante, verificar a nota que o conselheiro tirou, a gente faz uma prova antes de ir para a eleição, verificar se esse conselheiro tem idoneidade, se já passou pelo Ministério Público de fazer essa pesquisa, o pessoal também não é muito interessado em fazer. Aí depois só fica reclamando que o serviço não funciona, e é um serviço para a população, né? Se fosse uma empresa, a população contrata os conselheiros para trabalhar para vocês, né? Então, pelas crianças. Então, eu puxo a orelha aí da sociedade para participar com responsabilidade do processo eleitoral. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Boa sorte. Parabéns pela reeleição. Obrigada. Chegamos ao fim deste bloco e daqui a pouco no J+, você confere a previsão do tempo e mais notícias aqui da região. Portanto, fique exatamente onde você está. Estamos de volta com o J+. Vamos à previsão do tempo? Então confira agora como fica o clima para amanhã. A previsão para amanhã, quarta-feira, será com a temperatura um pouco mais elevada em algumas regiões. Começamos pela Grande ABC, que ficará com máxima de 28 graus e mínima de 21, e pode chover a qualquer momento. Já na capital paulista, a temperatura será mais elevada e ficará com 31 graus de máxima e 20 de mínima. Também com grandes possibilidades de chover e com céu parcialmente nublado durante todo o dia. Agora, quem estiver na região da Baixada Santista não vai conseguir curtir uma praia amanhã, porque tem possibilidade de chuva durante todo o dia. A temperatura será de 29 graus de máxima e 23 de mínima, com céu parcialmente nublado. Já a cidade de Mogi das Cruzes, a temperatura é a maior e também com possibilidade de chover. A máxima será de 32 graus e mínima de 21. Então se prepare, porque amanhã o dia será com chuva. Vocês viram aí na nossa arte, né? O calor continua na região, mas a chuva pode chegar. Então amanhã é dia de usar as roupas multifuncionais, ou seja, guarda-chuva ou óculos de sol. A Prefeitura de São Bernardo, buscando prevenir os estragos das enchentes na cidade, já possui 4 obras concluídas para contenção das encostas. Vamos agora para a reportagem de Matias Gaudi. Dentro de um amplo plano de ação para o período de chuvas, mais 4 obras de contenção de encostas já foram finalizadas na cidade de São Bernardo. Com investimento total de R$ 2 milhões, os taludes da passagem da Biquinha, no Parque São Rafael, e da Rua Dom Jorge, no bairro Golden Park, vão reforçar a segurança para 302 moradias, por meio da instalação de sistemas de drenagem urbana e grampeamento do solo. Ambas as entregas fazem parte do projeto de prevenção de riscos, denominado PAC Risco 2, que engloba 19 obras em 14 assentamentos precários e irregulares, beneficiando mais de 3 mil famílias, por meio de um investimento de R$ 24,8 milhões. Outras 9 intervenções de prevenção de riscos estão sendo realizadas pela Secretaria dos Serviços Urbanos, nas 9 áreas mais impactadas pelas fortes chuvas de março deste ano. As obras estão recebendo um investimento de R$ 34 milhões, sendo 30 milhões do governo estadual e contrapartida municipal de 4 milhões. A previsão é que o pacote de obras seja finalizado ainda neste ano. Olha, acho que não precisa nem falar. É realmente importante esse tipo de ação da Prefeitura em relação às enchentes que atingem tantas moradias e famílias. A Prefeitura de São Bernardo lançou uma licitação para transformar uma antiga agência bancária no Paço Municipal em um restaurante, lanchonete ou padaria. O espaço tem 478 metros quadrados e atualmente está sem uso. O prefeito Orlando Morando esteve no local e gravou um vídeo. Vamos conferir? Pessoal, uma boa oportunidade para você que quer montar o seu próprio negócio. Nós estamos aqui no térreo do Paço Municipal. Ali é o Teatro Cacilda Becker. Aqui fará parte do espaço que a Prefeitura está abrindo a oportunidade de uma concessão. Exatamente isso. Esse espaço aqui que vocês estão vendo, mais essa área externa, estará disponível para receber propostas até o dia 19 de dezembro. E qual atividade que você poderá montar aqui? Um restaurante ou um similar. Você pode montar um restaurante, uma churrascaria, uma lanchonete, é isso, Pedro? Pedro Pinheiro é o nosso secretário responsável por esta licitação e a Fabiana é quem está conduzindo. Vem dar uma olhadinha, são 478 metros entre a parte externa e a parte interna.
aqui no passado já foi uma agência bancária. Hoje não é mais ocupado e nós tomamos a decisão de fazer uma concessão e dar a oportunidade até para poder atender aos funcionários, mas todos que quiserem. O espaço você poderá mantê-lo aberto de segunda a segunda. Aqui tem amplo estacionamento que nós devolvemos, a esplanada do Paço, uma grande oportunidade. E, acima de tudo, o critério é o maior preço. O lance começa em que valor? R$ 8.100. Então, a partir de R$ 8.100. Todas as informações você pode procurar a Secretaria de Administração ou entrar no portal da Prefeitura, que você vai encontrar um edital igual a este para ter as informações e, se você se interessar, puder montar o seu próprio negócio voltado à alimentação aqui no Paço Municipal. Um belo ponto, como dizem os comerciantes, né? E segundo nota, mais de 1.000 pessoas passam pelo local todos os dias. Com essa medida, a Prefeitura incentiva novos negócios, empregos e ainda gera recursos para investimentos em projetos de educação, saúde, segurança, entre outras áreas. E assim encerramos o J Mais ABC. As nossas reportagens estão disponíveis no Facebook TV Mais ABC e também no YouTube TV Mais ABC Oficial, além de toda a nossa grade diária de programação. A segunda edição do J Mais vai ao ar às 18 horas e a gente se vê. Até mais tarde.